E no vídeo de hoje eu trago informações importantíssimas sobre as mudanças que serão propostas pelo governo de Portugal relacionada ao pedido de nacionalidade por tempo de residência legal e também a entrada regularmente no país, reagrupamento familiar, visto de procura de trabalho. O governo trouxe através do ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, depois de uma reunião de ministros que aconteceu nessa segunda-feira, quais são os principais pontos e proposituras que serão feitas pelo governo no parlamento, trazendo alguns detalhes muito importantes. Então, no vídeo de hoje, eu vou esclarecer para você exatamente sobre essas informações que foram discutidas no Conselho de Ministros e deve ser proposta para o parlamento português. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, assiste o vídeo até o final. Tem conteúdos e informações muito importantes que vai ajudar quem já está em Portugal e pensa em solicitar sua nacionalidade ou reagrupamento familiar, e também aqueles imigrantes que estão se planejando, se programando para emigrar para o país, sobretudo que pensam em solicitar um visto de procura de trabalho. Para que vocês possam apoiar o nosso trabalho, eu peço que vocês já deixem um like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Tem muita gente que acompanha os nossos vídeos, mas acaba não se inscrevendo no canal. Então eu peço que você se inscreva e ative o sininho, porque toda vez que a gente postar conteúdo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo. E a gente está aqui semanalmente trazendo vários conteúdos que vão te ajudar a imigrar legalmente para Portugal e entender o contexto político relacionado à imigração no país. Então, chega de enrolação, vamos analisar cada um dos pontos, sobretudo aqueles mais importantes que foram trazidos pelo ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro. Bom, gente, o primeiro ponto a se destacar é em relação à concessão da nacionalidade portuguesa por naturalização, aquele imigrante que reside no país por determinado período e assim consegue ter o direito para receber a cidadania portuguesa. Nesse ponto, o que eu queria destacar para vocês? Gente, atualmente, o imigrante que reside no país pelo período de 5 anos tem a possibilidade da entrada no seu pedido de cidadania. Contudo, o governo de Portugal informou que vai propor mudança na lei de nacionalidade para que os imigrantes precisem ter, via de regra, 10 anos de residência legal no país para poder solicitar essa cidadania portuguesa. No caso dos imigrantes, como os brasileiros e angolanos, timorenses, que fazem parte da CPLP, vão ter a possibilidade de solicitar a cidadania portuguesa por naturalização se residirem legalmente no país durante 7 anos. E esse prazo é contado a partir da emissão da primeira autorização de residência. Então, agora, ao invés de 5 anos, serão 7 anos. E o tempo vai começar a contar a partir do primeiro momento que você se tornou um residente legal no país. Então, é uma dificuldade maior para o imigrante conseguir a sua cidadania portuguesa, um tempo maior. Então, essa proposta vai ser trazida do parlamento português já nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente vai ter mais clareza sobre esses pontos. Além disso, hoje, se uma criança nasce em Portugal e os pais possuem autorização de residência, ela pode solicitar a cidadania portuguesa. Ou então, se esse imigrante já está há mais de um ano no país e teve um filho em Portugal, esse imigrante que nasceu, ele vai nascer como um português originário. Contudo, existe também o interesse de propor ao parlamento que agora o imigrante nascido em Portugal só vai ter direito à cidadania originária se o pai ou a mãe já estejam residindo há pelo menos 3 anos com autorização de residência em Portugal. Então, essa também é uma outra medida que prevê a alteração da legislação da nacionalidade portuguesa na concessão pela naturalização. Outro ponto muito importante trazido pelo ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, é sobre a proposição de alterar o reagrupamento familiar, restringir o reagrupamento familiar. Atualmente, se você entrou em Portugal, conseguiu uma autorização de residência, em tese, você tem direito a solicitar um reagrupamento familiar. Claro que, atualmente, também na prática, você depende da disponibilidade de vagas a serem ofertadas pela AIMA, você precisa comprovar que você já tem ali valores que servem para te manter com pelo menos um salário mínimo, mais meio salário para cônjuge e 30% para filhos menores. Essa é a regra atual. Apesar de não haver vaga de agendamento, existe a possibilidade em lei para que você faça esse reagrupamento. E muitas vezes o imigrante chega em Portugal, digamos que um casal e uma criança. Chega o casal, um solicita o visto de procura de trabalho e quer reagrupar o cônjuge e os filhos menores. E o governo de Portugal propôs exatamente algo que vai dificultar muito isso. Por quê? Agora,
existe uma limitação de tempo. Então você só vai conseguir solicitar reagrupamento familiar depois de 2 anos que você já tem uma autorização de residência. E além disso, esse reagrupamento não será mais feito em Portugal, mas sim no teu país de origem através de um visto de reagrupamento familiar. Então você só vai conseguir solicitar depois de 2 anos. Isso é para cônjuge e outros familiares, como é o caso de filhos maiores de idade, como é o caso de ascendentes, como por exemplo pai e mãe, mas filhos menores ainda continuarão conseguindo ser reagrupados já estando em solo português. Então, por exemplo, no visto de procura de trabalho, digamos que os pais entraram com o visto de procura de trabalho, conseguiram a residência, os filhos menores continuarão conseguindo solicitar esse reagrupamento já em Portugal. Não teria como eles tirarem também essa possibilidade, isso feriria a diretiva da União Europeia, então eles fizeram uma restrição, sobretudo para cônjuges e filhos maiores e outros parentes, mas filhos menores continuarão podendo ser reagrupados. Na prática, gente, se a gente for lembrar, meio que já estava acontecendo isso. Eu confesso que já tem um bom tempo que eu recomendo aos meus clientes, no caso de casais, se vocês querem chegar em Portugal, que ambos cheguem com visto, porque o reagrupamento para cônjuges, para filhos maiores, somente pela via judicial, então isso tem dificultado bastante. Então, na prática, não há tanta alteração assim. Mas, na lei, isso vai mudar e você só vai poder fazer esse reagrupamento já no teu país de origem. O que Portugal quer? Que todos cheguem com visto. Somente no caso dos filhos menores, que continuarão podendo chegar como turistas e assim serem reagrupados já em Portugal. É claro que se você também tiver a possibilidade de solicitar visto de acompanhamento familiar, você deve buscar essa opção, porque o melhor cenário hoje em Portugal é que todos cheguem com visto adequado. Excepcionalmente, se não for possível, o reagrupamento ainda vai existir para os filhos menores. Sobre o visto de procura de trabalho, o ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, voltou a reafirmar que o governo tem o interesse de restringir o visto de procura de trabalho a altas qualificações. Então, seria um visto para profissionais altamente qualificados. Mas, novamente, mesmo questionado, não deixou muito claro sobre quais serão essas altas qualificações, como isso vai funcionar, quais são as profissões que serão identificadas como altamente qualificado. Vai haver uma portaria sobre isso? Qual vai ser a flexibilidade? Será que os imigrantes da CPLP vão ter alguns benefícios diferentes dos demais estrangeiros? Isso que a gente só vai conseguir aferir, só vai conseguir saber quando, de fato, o texto legal proposto pelo governo de Portugal for entregue ao parlamento. Depois que é entregue, ainda vai precisar ser discutido para que chegue em votação, para depois ser aprovado, depois ser enviado para o presidente, para depois de sanção começar a entrar em vigor. E sobre esse ponto em específico, foi questionado ao ministro sobre a ação da lei no tempo. Ou seja, os imigrantes que solicitaram seu visto, que deram entrada na nacionalidade, que fizeram o reagrupamento familiar, antes da nova lei entrar em vigor, não serão prejudicados, porque a lei não vai retroagir para prejudicá-los. Informação trazida pelo ministro. É claro que depois que a lei entrar em vigor, quando isso vai acontecer, eu não sei. Vai precisar passar pelo parlamento, precisa ser votado, precisa ser sancionado pelo presidente. Pode demorar semanas, como também pode demorar meses. Vocês devem lembrar sobre a questão da CPLP. O governo propôs, foi esse governo que propôs a regulamentação e a mudança no texto sobre a AR da CPLP, para que ela se tornasse uma residência similar à tradicional, e demorou 6 meses para que entrasse em funcionamento. Então, é claro que a imigração é uma pauta prioritária para esse governo, mas a gente não sabe quando isso de fato vai acontecer. Então, se você tem a possibilidade de solicitar o teu visto de procura de trabalho, faça agora. Faça com urgência para que você não seja prejudicado se você não tem uma alta qualificação. E junte os comprovativos de que você enviou o seu processo de pedido de visto, o teu envio pelo SEDEX, para que você possa, caso seja necessário, confrontar o consulado com argumentos técnicos e jurídicos. Por isso também é importante que você tenha um acompanhamento para, se você precisar, fundamentar que o teu pedido foi feito e não pode ser prejudicado por uma mudança de lei posterior. Mas o primeiro-ministro já deixou claro que somente depois que as leis, que essas alterações entrarem em vigor, que esses imigrantes serão impactados. Mas essa proposta deve passar no parlamento, porque o governo tem maioria, então é muito importante que, se você tem esse direito, faça o quanto antes. É claro que a gente ainda precisa de muitas informações. Quando o texto legal, de fato, vier à tona, a gente vai poder destrinchar e trazer aqui para vocês ponto a ponto. E, claro, sempre buscar alternativas para aquele imigrante que é da CPLP. Então, eu imagino que a gente sempre vai ter algumas alternativas interessantes, seja no visto de estudos, no visto de procura de trabalho, entender como defender
aquele perfil daquele imigrante que talvez tenha experiência técnica específica, que tenha formação técnica, enfim. A gente precisa entender como vai passar essa lei para trazer as soluções para o imigrante que pretende morar legalmente em Portugal. Outro ponto muito importante, vocês lembram daquele canal da CPLP que o governo prometeu que iria regulamentar após as eleições? Então, na verdade, o governo já informou que não vai haver a possibilidade do imigrante entrar em Portugal como um turista e solicitar uma CPLP. Só vai ter esse direito quem tem um visto consular prévio. Ou seja, essa regulamentação, mesmo que ocorra, não vai ser para facilitar a vida de quem entra como turista sem atender aos critérios necessários. Vai necessitar chegar em Portugal com um visto de residência adequado. Quem for cidadão da CPLP e chegou com um visto de residência adequado, seja de procurar trabalho, seja de estudos, profissional autônomo, qualquer que seja, vai ter a possibilidade de buscar essa área da CPLP. Como turista, esse governo já informou que vai restringir. Não vai ser mais possível, nem mesmo pela via judicial. Agora, precisa passar, claro, pelo parlamento, qualquer mudança relacionada à lei, e com isso a gente vai entender quais serão as regras para a concessão da RE da CPLP. Um ponto fundamental e não menos importante, o governo informou que vai fazer a prorrogação das autorizações de residência, que estão válidas por força de decreto até o dia 30 de junho de 2025, e estarão prorrogadas até o dia 15 de outubro. Então, os títulos de residência que estão vencidos estarão prorrogados até 15 de outubro. E também informou que a partir de julho vai haver um multirão para que sejam realizadas as renovações de título de residência. Então, muitas vezes o imigrante que já estava em Portugal, que já tinha sua autorização de residência e não estava conseguindo renovar, estava se reclamando porque estava deixando de lado esses imigrantes. E agora o governo vai entrar nessas renovações, está prorrogando os documentos até 15 de outubro e a estrutura de emissão vai servir exatamente para atender a essa necessidade. Então, sobre isso, é uma boa notícia para quem já tem autorização de residência da CPLP, autorização de residência tradicional que já está vencida, porque vai ser prorrogado e vai ter uma atenção maior agora para esse tipo de renovação de título de residência. Bom, meus amigos, esse vídeo aqui foi para tentar resumir para você tudo o que aconteceu no Conselho de Ministros. Tem alguns outros pontos, como criação de uma unidade de controles de fronteiras, perda de nacionalidade ou autorização de residência pelo cometimento de crimes, mas eu quis selecionar para vocês aqui alguns pontos importantes, cruciais, que eu tenho certeza que deve ter gerado dúvida na cabeça de vocês, porque quando tem uma notícia sobre imigração para Portugal, vocês devem acompanhar várias publicações, várias mensagens, enfim, a gente tenta sempre trazer aqui com a maior celeridade possível, atender aos anseios e às dúvidas de vocês para esclarecer cada um dos pontos. Então, meus amigos, essas mudanças que a gente já tinha conhecimento foram mais detalhadas, não estão ainda em vigor, mas provavelmente vão ocorrer. Então, a gente precisa entender que o quanto antes você puder fazer o seu pedido, o exercício de um direito para reagrupamento familiar, para visto de procura de trabalho, para cidadania portuguesa, é interessante que você faça, porque depois que houver alteração na lei, já vai ser conforme a nova lei. Então, a gente vai estar sempre trazendo para vocês aqui essas atualizações, mas eu recomendo que você faça tudo da forma correta. Se você quiser ter uma consultoria completa para fazer a tua imigração, para entender o que fazer no teu caso em específico, você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe do Direito Além das Fronteiras, porque a nossa equipe vai te ajudar a fazer tudo da melhor forma possível, com previsibilidade e também com segurança. Então, é o primeiro link aqui na descrição para que eu possa te ajudar a morar legalmente em Portugal e sempre entender sobre o contexto da imigração no melhor caminho. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o teu like. Eu quero que você comente aqui o que você está achando dessas mudanças, quando você acha que isso de fato vai acontecer. O governo de Portugal está certo ou está errado em aumentar esse prazo para a nacionalidade, restringir o visto de procura de trabalho, restringir o reagrupamento familiar? Eu quero saber a tua opinião. Então deixa aqui para mim nos comentários, eu já estou esperando o próximo conteúdo. Até mais!